Bora, galera, vamos de novo aqui. Começar mais um dia sobre as aspectos relevantes que podem contribuir para o nosso desenvolvimento profissional. Então, hoje a gente quer falar muito aqui sobre a questão do comportamental, né? Então, o comportamental das pessoas dentro das frentes de trabalho acabam de gerar os acidentes, né? Então é o que a gente quer, tem tentado mudar ao longo desses anos todos, né? É mudar a forma como a pessoa se comporta dentro do seu ambiente de trabalho, né? Mudar toda a sua postura profissional em não olhar só dentro do seu umbigo, perceber o que está em seu entorno. Então o tema de hoje é uma questão de comportamento, né? Então, bora pro tema. Ah, hoje eu trago aqui uma analogia, tá? Relativa a uma porta. Tá? Na realidade, nós vamos falar de 5 portas, né? Dentro dessa analogia. Por que usar uma porta como um tema, né? Para que vocês percebam. A porta, quando aberta, ela facilita acessos, facilita, ah, dá condições quando uma porta é aberta. E é nisso que nós vamos abordar hoje nessa analogia 5 comportamentos relacionados a 5 portas, né? Então, tem sempre um indivíduo dentro do nosso grupo que nem sempre se percebe dos seus riscos, né? Então, quando isso acontece, é geralmente uma questão única e exclusivamente de um comportamento, né? Uma atitude de não se autopreservar, de não preservar o entorno, em razão dessas 5 situações que a gente vai abordar aqui agora. Então, vamos usar essa analogia de, de abrir as portas que seriam os primeiros acessos ao acidente. Esse comportamento seria a entrada do acidente na nossa rotina diária de trabalho. Então, quais são as portas, né? A primeira porta, que geralmente é aberta pelo aquele colaborador que não tem uma, uma cultura prevencionista, é a porta da pressa, né? Essa porta, né, no caso, ela é muito fácil de se abrir, né? Ela, ela sempre impõe alguns motivos para que ela seja aberta. E é comum a gente escutar desde o mais humilde colaborador ao diretor de empresa. Então, isso é muito comum de a gente ouvir. E por que ocorre geralmente a abertura dessa peça, né? Dessa porta à pressa, né? Ela é uma porta que ela justifica ou tenta justificar seus meios, né? Eu justifico a abertura da porta da pressa por atender prazo, por cumprir tarefa, por estar tentando cumprir um cronograma. Então, esse é o motivo empregado para que a porta seja uh, aberta, né? Ignorar procedimentos de segurança em função da justificativa dessas justificativas que não são dadas, né? Nós tentamos justificar para nós mesmos a necessidade de abertura dessa porta por esses motivos, né?
Qual é a segunda porta a ser aberta? Muito similar à porta da peça, que é a porta da improvisação. É uma porta muito comum dentro do meio e também negligenciada, tá? Pelo trabalhador, né? Quando a abre. Por quê? Porque a porta da improvisação ela é simplesmente aquela porta aberta com caráter de justificar a minha primeira abertura da minha primeira porta, né? Justificar aquela peça que eu tinha, eu vou improvisar tão de repente, porque eu não consegui me planejar antecipadamente, então eu começo a improvisar situações, ferramentas, maquinários, procedimentos, começo a fazer parte de procedimentos, porque eu estou improvisando situações de execução, né? Então essa porta ela é, eu não gosto de usar o termo preguiça, mas ela é uma negligência de processos, né? E aberta essas duas portas, nós vamos para a terceira porta, a porta das exceções. O portinha, todos tentam justificar a sua abertura. Foi só dessa vez, é porque a atividade é rápida, não vai acontecer novamente, a gente vê, consequentemente, aquela exceção não é feita, mas daqui a pouco o cara está acostumado com exceções e daqui a pouco abre outra porta de outra exceção e assim vamos seguindo de exceções em exceções, porque foi só de uma vez, porque foi só agora, porque era ligeiro, porque eu tinha porque eu sei dessa função, então é por isso que eu abri, por isso que eu fiz, né? Então a porta da exceção, ela, ela justifica situações do cotidiano por, por estar acostumado, por tempo, por prazo, porque a gente coloca tudo no nosso meio como uma exceção para justificar a falta de um planejamento adequado para a execução daquela atividade. Então a gente joga tudo nessa porta por, uh, por esse princípio. Tá? Depois vem a porta da presumir. É assumir que algo sem verificar. Né? Eu estou presumindo que eu sou capaz, eu estou presumindo que eu sou apto para executar aquela atividade, vou presumir que será, porque eu presumi que após abrir a porta de exceção, aquela será a única e exclusiva vez. Então, uma porta é uma sequência de outra, e que assim vai acabando gerando transtornos em todo o processo e nós vamos deixando lacunas para que o acidente se instale no meio da nossa atividade rotineiras, né? Então, presumir sempre que está preparado, que já desligou um equipamento, que já fez aquilo, sem verificar que o outro possa ter feito, ou jogar nas costas de outro a responsabilidade daquilo que eu deveria ter verificado, né? É muito comum a gente ver quando temos equipamentos que têm que ser verificados por alguém e que ou liberados, né, de que o técnico vai lá e verificar aquele equipamento. Não, cara, não é o técnico que tem que verificar. Você tá presumindo que o técnico vai verificar, né? É você que vai estar agindo ali.
E se o técnico não foi, porque estava atendendo outra ocorrência, não estava no local no momento, ou se o seu encarregado teria que ter verificado se havia um desligamento, é você que está ali, conferir, não presumir que as coisas estão acontecendo sempre redondamente. Fazer a sua verificação, né? E a última porta é a porta da autoexclusão, né? Isso jamais acontece, vai acontecer comigo, né? Pelos meus anos de experiência, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque essas coisas não acontecem aqui no canteiro. Não, trabalho há 30 anos e nunca me aconteceu, nunca vi isso acontecer, né? A, essa porta da autoexclusão, eu me excluo de um problema que possa estar sendo gerado por julgar que aquilo nunca vai acontecer. Porque eu nunca vi acontecer, porque aquilo não vai acontecer, né? Porque vou me excluir de alguma situação por presumir que aquilo nunca irá acontecer naquele meio que eu estou inserido. Porque eu tenho pessoas boas trabalhando comigo, que eu tenho gente competente, e isso não acontece. Porque eu já tenho anos de experiência, isso não vai acontecer. Então, são essas pequenas situações que acabam por abrir essa porta derradeira, né, à autoconfiança. Tá, pessoal? Eu acredito assim, ó, a sequência de portas abertas, né, elas vão induzindo a erros cada vez maiores. E há uma probabilidade de uma hora o acidente estar instalado por a gente deixar portas abertas para que ele se instale. Então, não abra a primeira porta para que você não tenha que abrir a segunda, e assim uma sequência até chegarmos ao acidente em si, né? Mude o seu comportamento, mude as suas atitudes, que as portas não se abrirão, ok? Até mais, obrigado.